Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live. Muito feliz de poder falar sobre esse assunto. Espero que você aproveite bastante. Boa noite, Kelly, o pessoal da Água Canguém Brasil, Ricardo, Esfirra, sejam bem-vindos, né? Olha só quanta gente chegando. A Thaís, obrigado, Sage. Vocês estão me ouvindo bem? O som chega bem para vocês? O meu áudio tá bacana? Por favor, se vocês puderem colocar aqui uma nota. Boa noite, doutora Ana Paula. Boa noite, Irene Pastéis. Ótimo, Thaís, tá chegando bem aí o áudio, que bom. A Jéssica, boa noite, Jéssica. Ricardo, alto e claro, que bom. Que bom. Cássia, Joyce, sejam todos bem-vindos. Vou pedir a gentileza, se vocês puderem convidar os amigos, né, para participarem da live, eu vou ficar mega feliz e agradecido. Fernanda, seja bem-vindo. Van, Fábio, Van, manda um beijão para tua filha, foi aniversário, né? Olha, quanta gente bacana. Cláudia, olha só o pessoal entrando. Se vocês puderem aí, ó, tem um aviãozinho aí, né, um aviãozinho aí, você pode clicar e convidar amigos, pessoas queridas para participarem hoje também desse bate-papo incrível que a gente vai ter com a Letícia, que é fera em psicogenealogia, né? O Wilson, grande Wilson, quanto tempo, Paul, Karina, obrigado pela presença de vocês. Joyce, deixa eu convidar aqui, deixa eu ver se... Suzana, seja bem-vinda, tudo bem? Maravilha. Olá, Lê, olá. tudo bem? Tudo bem, querido? Prazer estar jóia. aqui. Prazer é Sempre meu. muito bom. Muito feliz de ter você aqui perto. E eu não vejo a hora de te encontrar pessoalmente, Lê. Opa, tá chegando, né? Final do mês, estamos aí, 22, 23, 24. Galera que está nos assistindo, que já nos conhece, anota, fecha a agenda para tudo, que a gente vai se encontrar, graças a Deus, né? Chega de pandemia, chega de lockdown. Vamos nos encontrar e aprender coisas bem legais. Pô, vai ser tão gostoso, né? Eu não vejo a hora de poder participar dessa turma, né? 2 anos e meio, né, William? Que a gente não se encontra. Acho que o último curso foi aí em São Paulo e a gente cortou no meio porque veio a pandemia. Sim. E vamos retomar aí de novo. Vamos voltar forte, fortíssimo. Que legal, Lê. E como é que tá a família? O Pietro, o marido, a filha, todos bem? Estão super bem. O Pietro, né, sempre fala da transformação que aconteceu no Lean. Eu tô louca para fazer esse Lean, né? Todo mundo fala. Esses dias a minha amiga Emiko me disse, você não sabe onde eu estou aqui no Lean. Eu disse, traidora, a gente combinou de juntas. Não, ela não fez ainda, ela foi visitar. Mas ela estava lá, na última turma, ela estava lá, ela me mandou uma foto até, ela disse assim, olha aqui, tudo psicogenealogista, estou aqui no meio da galera, eu digo, você não me trai, porque eu quero fazer com você. Então em breve teremos a Lê também participando, que legal. Vou Lê, sim. tem um monte de gente entrando aí, até em respeito a essa galera, né? Foi bom, assim, a gente fazer um link rápido, mas vamos direto ao ponto, porque eu acho que essa turma merece esse carinho. Bora. Esse conhecimento rico que você vai poder compartilhar nesse encontro nosso. E aí vocês mandem as suas perguntas, eu não vou garantir que ela vai conseguir responder todas, mas na medida do possível, porque é live para 3, 4 horas assim seguidas fácil. E ainda o pessoal fica com vontade, quero mais. Né? Coisa boa, coisa boa. O pessoal já tá dizendo que eu vou gostar demais do Lean, maravilhoso. Galera, tô quase chegando, tá? Eu já tô inscrita, só tô vendo a data. O William, eu já vi que tem uma data agora, né? 7, 8, 9, alguma coisa assim. Esse final de semana. Você me manda aí, me bota na próxima data que vai dar tudo certo. Tá ótimo. E vamos falar de psicogenealogia, né? Vamos falar de psico. Vamos. Eu vou começar já com um assunto que ao mesmo tempo é polêmico, né? Que é a guerra, que a gente está aí assistindo, né? E um momento muito triste, assistindo com tristeza, porque eu acho que todos nós somos pessoas que emanamos aí paz no mundo, né?
É, E você tem um pezinho lá. Conta essa história, tenho, né? O tenho, teu nome. Conta um pouco dessa história aí. tenho. E a É bem, psicogenealogia explica o quê, né? Porque é uma curiosidade, sim, mas o que tem a ver com a psicogenealogia? William, bem legal você falar disso, porque para quem não me conhece, boa noite. Meu nome é Letícia. Letícia, um dos significados é alegria, mas tem significados mais profundos que a gente, né, vai falar durante a live aqui, vou compartilhar com vocês. Mas a pergunta é: para que o sistema familiar da Letícia, né, tem uma pessoa que chama alegria, ou que vem com a necessidade de repor, né, de reparar a tristeza? Então, os meus antepassados vieram da cidade de Pinsk, na Bielorrússia, palco hoje da guerra, né? Fugiram de lá, porque realmente, de fato, fugiram na época da Revolução Russa, em 1938, com 3 filhos embaixo do braço. Então, meus avós vieram com 3 tias minhas que nasceram lá. E o meu pai, então, mais 2 irmãos nasceram aqui. Então, isso é muito próximo de mim, esse movimento migratório, o que eu estou vendo na Ucrânia, porque a Bielorrússia faz divisa. E como meu pai dizia, que ele dizia assim, ó, a cidade, o país, a Bielorrússia, ele foi sempre muito tomado pela Polônia, pela União Soviética. Então, tem muita miscigenação de pessoas naquela região. Uma região pequena, as pessoas falam uma língua diferente, tem uma escrita diferente, né? A Bíblia do meu avô, que está aqui, ela está escrita no alfabeto cirílico. E aí eu sempre falo muito desse movimento que nós temos e que, de alguma forma, tem a ver com a história dos nossos antepassados. E, óbvio, né? Quando estoura a guerra, a Letícia aqui, que tem isso registrado no nosso inconsciente, todos nós temos, porque de forma direta ou indireta, todos nós vivemos a Segunda Guerra Mundial, que eu acho, fora a Guerra das Malvinas, né, as outras regionalizadas, um evento assim de forma mundial, nós vivemos na Segunda Guerra e agora, né, com tanta notoriedade que está se dando a esse evento, essa guerra da Rússia e Ucrânia. Então, a forma com que nós vamos viver a guerra vai depender muito de como os nossos viveram as guerras, dos nossos países, dos nossos povos. E no dia que estourou a guerra, eu acordei às 1h26 da manhã, sabe aquele despertar assim, você pega o celular, que é coisa que eu não faço, porque eu sei que eu desperto, né? E eu vejo que o Putin estava invadindo a Ucrânia. Isso era dia 23 para 24. E foi muito interessante porque eu já vim para a sala e aquilo mexeu profundamente comigo. Por quê? Porque eu sei que os meus antepassados vieram de lá. A Pinsk é uma cidade que 95% das pessoas foi exterminada porque eram judeus. E aí cabe um spoilerzinho das tatuagens, né? Que a gente vai falar um pouco de tatuagem. Isso foi uma descoberta, William. A partir da minha tatuagem, né? Olha aqui onde é que ela tá. Quem desenhou isso aqui foi o Pietro, né? Onde uma descendente de judeus, que eu não sabia que eu era descendente de judeus, eu comecei a linkar os pontos, né? Porque aqui no Brasil eram adventistas, então tem aquela, né? Meu tio era pastor, então não podia comer carne de porco, segue o sábado, que é o 7º dia, então tinham várias situações. E eu sempre fui a diferente da família, então, não podia usar brinco, eu fui lá e botei brinco na orelha. Não podia usar biquíni, eu fui lá e botei. Então eu me insurgia contra os dogmas religiosos. E aí, conhecendo a psicogenealogia, eu comecei a perceber algumas situações, comecei a estudar minha história, fui estudar a cidade de Pinsk, vi que 95% da população foi exterminada porque eram judeus. Aí fui ver os usos e costumes dos judeus, que são muito parecidos com os da minha família e algumas regras, né, da religião adventista. E aí eu comecei a questionar. No fim, eu sei que questionei a minha tia, depois da morte do meu pai, inclusive, se nós éramos judeus, e ela disse sim, nós somos. E aí eu perguntei, poxa, mas por que nunca foi falado? E aí diz ela, não foi falado porque nós viemos para cá fugidos, refugiados, éramos perseguidos, inclusive no Brasil. Né? Então, o povo que veio para cá, meu avô era polonês, e eles moravam na Bielorrússia. Essa coisa da Polônia, essa junção de países.
E os poloneses, ou muitos dos imigrantes que vieram para cá, eles foram também tratados como se fossem escravos, né? E aí vem então uma Letícia, que vem para trazer alegria numa família de muita tristeza, onde houve muita separação, onde houve extermínio da minha família. Então, até o movimento da psicogenealogia, William, foi uma busca minha de restabelecer minha memória familiar, porque eu não conhecia ninguém da família do meu pai. E aí descubro que eram judeus e nesse momento eu já tinha até feito essa tatuagem. Então fica aqui a pergunta, aonde os judeus eram tatuados na época dos campos de concentração, né? Então, quando a gente faz a decodificação de tatuagens, que é um complemento da psicogenealogia, a gente associa alguns dados, símbolos, porque a nossa mente funciona de forma simbólica, partes do corpo, idade e datas. Então, a gente vai juntando tudo isso para reconstruir o nosso inconsciente familiar. E então vem, quando estoura a guerra, isso mexe muito comigo. E olha só que detalhe, eu vou para Belo Horizonte para passear com meu marido e volto com Covid. E sempre contei para todo mundo, eu disse assim, gente, o Covid, você só vai pegar o Covid, usando um termo que é coloquial, porque eu não acredito no pegar, né? Eu acho que a gente entra em ressonância. Se você tiver em ressonância com ele. E foi muito interessante, William, quando você me fez essa pergunta, porque estava estourando a guerra, que isso é um fator determinante de propósito da minha alma, porque eu nasci no dia 23/11. No dia 23/11 de 71, que foi o dia que eu nasci, os judeus começaram a ter a obrigatoriedade de usar uma estrela no peito. Então, aqui faço um convite para o pessoal que está nos assistindo, vá procurar o que estava acontecendo no mundo no dia que você nasceu, né? Porque tem alguma coisa aí de um propósito maior da nossa alma. Então, isso tem a ver comigo, meu nome significa alegria, mas também significa Letícia, né? O hebraico, porque como eu sou descendente de judeus, não tinha como eu não estar estudando as letras do alfabeto hebraico. Então, a gente lê da direita para a esquerda, e o menor nome de Deus é El. E se você ler daqui para cá, né, é exatamente o início do meu nome. Então, Letícia é Deus te acompanha. El, né, Deus te acompanha. Então, eu sempre tive, e claro, todos nós temos o acompanhamento divino. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a minha jornada, enquanto advogada, né, enquanto estudante de direito, sempre teve essa costura da espiritualidade. Por quê? Porque tinha algo da minha alma para revelar, para mostrar, mas muita dor também. Muita gente que acaba perdendo a fé, porque afinal de contas, né, a gente passou um monte de coisa, passou fome, luz cortada de dentro de casa, água, meu pai quebrou, o nome da empresa do meu pai era Pinsky, então, né, aí a gente vê que os nomes trazem uma carga forte também, o nome da empresa traz uma carga forte para a nossa vida, e o nome da nossa empresa nunca é muito distante da história da família. Então é um monte de coisa, um monte de dor, né, que me trouxe até aqui hoje, e aos meus 40 anos, então, me faz sair do direito. Eu era uma advogada especialista na área trabalhista, né, então veja, nossa profissão é 100% reparadora. Uma advogada que vem para reparar a exploração da sua família, né? Quando veio para cá, claro, isso tudo agora é compreensão, né, William? Mas a gente vai agindo e reagindo perante a vida e achando que isso é uma coincidência, como disse o Jung. E aí são tomadas de consciência que eu tive e muitas vezes a gente até está infeliz na profissão e não sabe por quê. E essa profissão, muitas vezes, é uma profissão reparatória, né? Eu sou muito grata ao direito, o que o direito trouxe para mim, a minha caminhada na gestão de pessoas, e foi isso que acabou me levando a conhecer um pouco mais da mente, das pessoas, dos conflitos interrelacionais, porque era uma grande dificuldade que eu via na empresa que eu administrei, né, que é um grande escritório de advocacia, e também um problema nos escritórios, nas empresas que eu atendia, né, os conflitos interrelacionais.
Então, aos meus 40 anos, como uma boa descendente de judeus, né, dei uma guinada na minha vida e fui estudar a mente humana. E cá estou já há 8 anos na psicogenealogia, né? Eu sou parapsicóloga antes de ser psicogenealogista. E aplicando a psicogenealogia não só como ferramenta de autoconhecimento, mas aplico também na área do direito como ferramenta de gestão, de liderança, porque eu acho que, e você sabe muito bem disso, né? Você é autoridade nisso, liderança é para inspirar, por isso que você tem liderança inspiradora, né? Eu acredito de verdade nisso, antes mesmo de te conhecer, e a gente só consegue inspirar pessoas quando a gente sabe quem a gente é. Quando a gente é de fato o que veio ser, né? Isso eu acho que é o poder da inspiração. Porque tem muito líder aí que quer impor a sua liderança, né? Ou não sabe quem é, ou não sabe a que veio. E além de estar perdido, né? Não consegue inspirar as pessoas. Porque eu acho que um líder, ele tem que acender a luz interna das pessoas. Né? E nós muitas vezes queremos ser líderes para dominar pessoas, para gerir pessoas, né? Para coordenar e ditar para onde elas devem ir. E na minha concepção não é por aí. A gente precisa, e você sabe bem disso, né? Acender a luz interna. Então nós somos os facilitadores mesmo, né? Da identificação da luz de cada um. Perfeito. Nossa, que demais. Ó. Você vê que um bate-papo rápido de alguns minutos, quantas informações incríveis. Você falou de nome, falou de tatuagem, que está tudo dentro da psicogenealogia. Tá. E eu quero voltar um pouquinho, que a turma está entrando agora, e a gente está entrando no horário nobre, concorrendo um monte de gente. Então, meus amigos, convite, porque o assunto é fantástico. Então, você que entrou agora, está curioso, né? Mete o dedão aí no aviãozinho, convida os amigos para assistir aí, porque eu quero ouvir um pouquinho mais como é que a psicogenealogia, né, como ferramenta, ela se torna algo diferenciada no mercado. Porque a maioria nunca ouviu falar o que é psicogenealogia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, foi bem legal porque hoje, né, eu fiz uma entrevista na Rádio Massa, então um beijo, né, para os nossos amigos aí da Rádio Massa. E quando as pessoas vêm falar sobre psicogenealogia, parece até um trava-língua, né? O que é isso? Psicogenealogia, eu nunca ouvi falar. E vou fazer aqui uma referência ao meu pai, que não está mais entre nós no plano terrestre, né? Meu pai dizia assim, e isso foi uma pauta do TEDx que eu dei já no início da pandemia. Meu pai dizia assim, minha filha, feijão e arroz todo mundo faz. E isso virou um lema para mim, William. Então, e o que meu pai queria dizer? Sem depreciar o feijão e arroz, que é o nosso querido prato brasileiro, né? Tão completo. Sim. Mas ele dizia assim, se você quer se sobressair em alguma área, faça diferente, né? E sabe que esse lema, assim, esse conselho do meu pai sempre pautou a minha jornada. Mesmo como advogada, quando eu comecei minha carreira de advogada, eu pensei, bom, isso há 27 anos atrás, eu vou ser sócia de um escritório de advocacia igual ao escritório americano. Todo mundo ria da minha cara, porque o maior escritório de advocacia tinha 4 sócios, né? 2 anos depois de formada, eu já entrei nesse escritório e ele se tornou o 5º maior do Brasil. E eu geri 650 pessoas. Em função dessa gestão de pessoas, surgiu a necessidade e eu, né, fui estudar a mente humana. Então, o que a gente precisa entender? Que, num determinado momento, eu saí do direito, porque eu entendi que eu precisava de uma ferramenta para compreender gente, pessoas, conflitos. E aí, comecei a estudar, me aprofundar, cheguei na psicogenealogia, que começa a explicar os nossos comportamentos, ações e reações a partir da nossa árvore genealógica. Quando eu me deparo com a psicogenealogia, meu corpo todo treme, William, porque realmente eu acho que quando tu te depara com aquilo que você veio para estudar, aquilo faz sentido para o teu corpo, para a tua alma, tudo vibra, né? Então que a gente fique aberto também, né, para essas oportunidades que a vida nos dá. E aí a psicogenealogia, a Anne Ancelan, por coincidência, né, que a gente sabe que não existe, também era uma advogada. E ela foi uma militante na época da Segunda Guerra Mundial, você trouxe esse dado no início da nossa conversa. Porém, ela foi fazer psicologia, ela foi doutora em psicologia, ela trabalhava com pacientes oncológicos. E eu acabo chegando na psicogenealogia por uma via indireta. Porque eu, de alguma forma, fui estudar nova medicina germânica para compreender por que o meu irmão tinha um tumor de hipófise. E aí chego na psicogenealogia.
E quando eu vejo a psicogenealogia, eu disse, gente, isso aqui é um universo que pode, como ela dizia, né, era uma ferramenta que pode ser aplicada em várias áreas. E aí eu lembrei do meu pai, digo, poxa, uma ferramenta que pode ser aplicada em várias áreas. E comecei a estudar. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu dou aula, William, mais eu vejo que realmente Anne Ancela tinha razão. Eu hoje uso a psicogenealogia, eu formo pessoas como uma ferramenta de autoconhecimento e digo para vocês assim que as pessoas que dão o seu depoimento, elas dizem que uma consulta de psicogenealogia equivale a uma caminhada delas de 9, 10 anos na caminhada terapêutica. Então tem um forte impacto terapêutico, porque e eu sempre falo que a psicogenealogia ela não trata, ela capacita. E quando a gente diz que capacita é muito mais do que tratar, né? É tirar a dependência, porque a gente é muito dependente, né? Dependente de um monte de coisas. Então, quando eu começo a entender os meus programas, os meus processos, me empodero do meu eu me torno menos vulnerável ao comentário dos outros, a repetir determinadas coisas, porque o próprio Jung dizia, até que a gente se torne consciente, porque 95% da nossa mente é inconsciente, a nossa vida, né, vai repetir a vida dos nossos antepassados e a gente vai acabar chamando isso de destino. Então, é uma ferramenta que é relativamente nova no Brasil e poucas pessoas hoje têm a capacidade no sentido de capacitação, de operar com psicogenealogia. Então, temos poucas, perto da multidão que é o Brasil, e um beijo para os amigos de Portugal, né? Eu também dou formação em Portugal, tenho alunos em outros países, mas no universo de Brasil, nós temos muito poucos psicogenealogistas hoje. E é uma ferramenta diversificada e altamente eficaz. Então, imagine, se você tem uma doença rara e de repente alguém diz assim, olha, eu conheço essa especialidade médica. E se você tiver que buscar esse profissional, você olha para aquilo e diz assim, meu Deus, eu pago qualquer negócio para ser atendido por essa pessoa, porque ele é um cara especializado nesta área. E nós somos especializados em árvore genealógica, especializados em inconsciente familiar, né? E nós temos realmente muita eficácia na abordagem através da psicogenealogia, que é muito diferente entre você ser eficaz e eficiente. Tem muitas técnicas que são eficientes e a psicogenealogia, entre outras tantas, né? Estou aqui falando da minha. Ela é eficaz porque ela atinge o ponto. Inevitavelmente, quando você traz um motivo de consulta, a psicogenealogia ela é tão abrangente que ela consegue guiar você para um entendimento. E a gente só sai desse movimento de refém dos ciclos de repetição do nosso sistema familiar quando a gente toma consciência do processo. Mas o tomar consciência não é conhecimento, é consciência mesmo. Aí entra PNL, entra o coach, né? O Glauco, que opera com psicogenealogia no coach, nas ferramentas de gestão. Então, ela é uma ferramenta diferenciada. Eu hoje aplico, inclusive, fazendo acordos de sócios e tenho feito muito trabalho nas empresas para, principalmente, os setores de RH e da área comercial, onde eu levo a psicogenealogia como uma ferramenta de diferencial para a área de gestão de pessoas e de atuação da equipe comercial. Então, acho realmente que é uma ferramenta incrível, tanto para a área terapêutica quanto para a área de saúde, né? Falei agora que eu tive o Covid exatamente no meu projeto Sentido. Eu fui concebida no mês de fevereiro, no dia 23 de fevereiro, né? Foi exatamente no dia do start da guerra. Eu pego o Covid nessa vulnerabilidade minha, então a gente trabalha muito com a decodificação das enfermidades. Então é um universo de possibilidades e de casos de sucesso, né? Eu aqui não estou julgando confete, mas eu já formei mais de 2.000 alunos e eu tenho todos os dias depoimento dos alunos de decodificação de AIDS, de lúpus, de câncer, estou falando aqui de enfermidades, né? A gente também trabalha com decodificação dental, conflitos de vazio existencial, depressão, tentativa de suicídio. Assim, para a gente entender a profundidade que é esse processo. Mas para que a gente trabalhe com isso, precisa de muita responsabilidade, né, William? Porque eu tenho muito cuidado. Eu acho que uma ferramenta que é tão potente como essa, ela precisa
as pessoas têm que ser muito bem preparadas. E para que você atue com a psicogenealogia, você precisa se preparar. Então, os nossos alunos, né, eles são altamente trabalhados durante a jornada, duramente trabalhados. Ótimo. E me diz uma coisa, você falou de empresas, né? Falou de apoio, né? E isso pode ajudar, por exemplo, vamos imaginar, eu não tenho vocação, não quero ser terapeuta. Eu posso, como curioso, com o perfil do público, porque, por exemplo, eu tenho curiosidade, talvez eu não queira seguir a carreira como terapeuta, mas eu tenho Uhum. interesse para autoconhecimento. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem aqui. Você lembra que, inclusive, você viu a minha tatuagem, né, que eu Sim, fiz? E aí você sim, tem como decodificar e me auxiliar para que eu entenda qual o significado. Não é só o fato de eu sim. fazer desse lado, qual é a mensagem, né? Ou Então, marca no meu corpo, porque tem gente que tem marcas no corpo, né? Marcas de tem, nascença, tem marcas que sim, a vida te trouxe uma determinada cicatriz, o significado, né? Dentro desse isso, processo da psicogenealogia, você tem como esclarecer, tirar clareza, trazer consciência disso. Porque eu, por exemplo, tem. tomei a decisão de fazer a minha tatuagem em um determinado momento. Você sabe porque você me acompanhou, né? Mas eu Sim. gostaria até que você falasse um pouco sobre isso, porque deve ter muita gente curiosa aí, né? Sim, sim. É bem bonito isso, né? Porque imagine assim, o William é um cara que treina pessoas, que ele é extremamente empolgante porque ele ama aquilo que ele faz, né? Ele é um ótimo comercial e é meu amigo, né? Eu fico muito feliz de Obrigado. dizer isso de você. E quando a gente estava conversando, ele me disse, Lê, eu vou fazer uma tatuagem, né? E a minha tatuagem é aqui, né? E a gente falou, olha, eu falei para você, aqui é o lugar da força, né? Quando a gente faz assim, né? A gente mostra o quê? A força. Só que no meu braço eu tenho uma área interna e uma área externa, né? Então, aqui dentro, né? Claro, o braço fala muito do paterno, do trabalho. Mas quando você me fala na força, né? E isso aqui também sobe um pouco para os ombros, que fala muito das cargas, e eu comento com você, isso tem muito a ver com uma força que você recebeu, ou que alguém recebeu, ou que alguém precisou da lateralidade. Então, de amigos, né? De um marido, de um sócio. Por quê? Porque é uma tatuagem externa, não é para poucos verem, não é para os íntimos. Então, eu falo muito dos amigos, né? Do marido, de um sócio, de um companheiro de jornada. E se eu fizesse internamente, seria muito mais, talvez, a força de um pai, que também pode trazer, né, esse arquétipo até mesmo em você, ou até de irmãos, né? Por quê? Porque ela está dentro e ela está voltada à lateral do corpo. Então, quando a gente decodifica, né, para você que é um cara na área de negócios, e se eu quiser vender alguma coisa para você, ou se eu quiser fazer uma reunião de negócios com você, eu vou analisar o teu biotipo. Você sabe, você treina pessoas na área comercial. Eu sou da área comercial. E eu brinco que se eu voltasse para a área comercial hoje, seria uma sacanagem. Porque desde os dentes, que eu decodifico, até tatuagens, marcas pessoais, comportamento das pessoas. A gente tem muita técnica, né, William, para saber como falar para aquela pessoa, ela não escapa nunca de uma venda nossa, né? Então, eu sei a dor, e um bom vendedor usa a técnica do ferir e curar, né? A antiga técnica do ferir e curar, ou seja, você tem uma necessidade, eu tenho um produto para te oferecer. Então, quando eu sei da dor dessa pessoa, e como terapeuta, né, como é bacana a gente poder analisar a dor do indivíduo sem que ele fale uma só palavra. Se a pessoa estiver falando comigo e ela tiver os dentes frontais separados, eu já sei que ele tem um conflito de separação de pai e mãe. Então, uma grande dor na vida dele podem ser as separações. Uma pessoa que tem problemas de pele, você falou das manchas na pele, de pintas. Eu atendi uma pessoa que ela tinha nas costas uma mancha, uma marca. E de repente a avó dela é viva, né? A gente começou a montar a árvore genealógica e ela foi fazer algumas perguntas para a avó dela e ela disse assim: Minha filha, você sabe que você tem uma marca nas costas? E eu quero te contar uma história, ela falou.
Aí ela tira a roupa, né? Porque nenhuma avó tira a roupa na frente de uma neta, né? É bem difícil, a não ser que vá na praia. E ela disse assim: eu quero te mostrar essa marca que eu tenho aqui nas costas. Você sabe o que foi isso? Eu tentei me suicidar quando houve um rompimento de um namoro. Dei um tiro de revólver embaixo do seio e o tiro atravessou a costela. Ela não morreu. Mas exatamente no lugar onde saiu a bala, a menina tinha a marca. E ela tinha muitos conflitos de relacionamento, essa menina. E ela tinha o mesmo nome que a avó. Então, quando a gente acha, né, que tem o dedo podre, eu não acerto nos relacionamentos, eu não sei por que de períodos em períodos eu sou demitida, eu não sei por que eu tenho perdas financeiras. Tudo isso, William, tem uma explicação de um programante na árvore genealógica. E a gente acaba atraindo situações para ressignificar essas dores. Então, se eu sou gestor de pessoas, eu sei que cada pessoa é um universo à parte. E os conflitos relacionais nada mais são do que as manifestações da sombra que cada um tem. Conflitos de liderança, por exemplo, que eu sei que existe muito nas empresas, né? Um chefe, por exemplo, que é impositor, que é tóxico, que persegue. Normalmente, esta pessoa, ela demonstra um conflito com uma paternidade na árvore genealógica. Porque um conflito com um líder vai me falar de um conflito com um pai na genealogia. Então, ele já me traz um dado, já me traz uma informação. Se eu quero trabalhar um conflito de liderança, eu já sei na pessoa o que eu preciso trabalhar. Então, não adianta eu trabalhar o comportamento dela se eu não vou lá na matriz do problema. É igual você ir no teu jardim, que tem, a gente chama de inso, né? Erva daninha, e querer cortar, passar a máquina, o cortador de grama. Vai nascer de novo. Então, enquanto a gente não olhar para o evento programante ou para a raiz do problema, que sempre está lá no transgeracional, a gente não consegue decodificar e continua atraindo as mesmas pessoas, com os mesmos conflitos, tendo as mesmas perdas, até que a gente toma consciência disso. Nossa, deve ter gente aqui maluca assistindo. Tem um monte de pergunta aqui. Manda, ó, tá perguntando se a psicogenealogia, né? Ela decodifica conflitos, com certeza. Total. Demais, total. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho da psicogenealogia. Falando um pouco mais, né, com relação à empresa, que é uma curiosidade que deve ter muitas pessoas que são empresários ou tendo negócios. O nome da empresa dá para decodificar, o nome dos sócios, tudo isso você consegue criar uma correlação na psicogenealogia. Então, eu posso aplicar, inclusive, isso dentro das organizações. Eu posso aplicar junto com o meu time. Pode. Eu queria que você falasse um pouco da profissão. Legal. Porque muitas vezes você até... eu sei que existe um trabalho, eu vi um trabalho incrível, por exemplo, com o Glauco, que ele trouxe clareza na profissão dele. Né? Isso. Como vários outros integrantes da nossa equipe que participaram, como a Tati Riga, a Lu, teve um monte de gente que teve clareza, né? Eu gostaria que você falasse um pouco de como isso pode apoiar, ajudar nós, que somos leigos no assunto, né? Você que está assistindo aí em casa deve estar curioso, como é que a psicogenealogia pode te apoiar para a sua carreira? Isso mesmo. Então, a psicogenealogia, ela trabalha muito do sentido da tua vida na família, porque a gente veio num sistema familiar para trazer uma homeostase, então um equilíbrio, um novo equilíbrio para o sistema. Tem algo em desequilíbrio, algo vai ser revisitado. Eu falei, vamos falar de algo que está super popular. O acidente de um BBB, eu não acompanho o Big Brother, mas galera que me segue no Instagram me manda, Lê, você viu isso, Lê? E aí teve um Big Brother que teve um acidente, que foi o Rodrigo Mussi. Esse menino teve um acidente de carro e ele teve um traumatismo craniano. Se a gente for parar para olhar para a história de vida dele, ele foi mandar, os pais se separaram quando estavam bem jovens, a mãe mandou ele para fora de casa, expulsa ele com 12 anos, o pai expulsa com 18, quer dizer, um grande conflito de desvalorização, e de repente o menino resgata o relacionamento com o pai pedir desculpas para ele,
porém, esse pai morre num acidente de carro. Eu acredito, pelo que eu dei dando uma olhada, não lembro agora de cabeça, mas acho que fazem uns 3 ou 4 anos que o pai dele morreu, e esse 4 se repete, esse ciclo de 4 se repete na vida dele, ele bate também num carro, ele estava de carona, mas um acidente de carro, ele tem traumatismo craniano, cabeça, tem um arquétipo de paternidade, coluna, tem um arquétipo de estrutura também. Então, quando a gente vai ver, um cara que entrou no Big Brother, né, e já vou te fazer um link com as empresas, quando ele está no Big Brother, ele vem para ser visto. Ele vem para que as pessoas votem nele. Ele vem porque ele tem um grande conflito de desvalorização e de rejeição. Então, ele quer ser aceito, ele quer ser acolhido. Então, toda a nossa manifestação, até nas empresas, quando a gente cria uma empresa, a gente cria essa empresa a partir de um sonho, ou a partir de uma necessidade, ou a partir de uma sombra do nosso sistema. O meu pai, quando constituiu a empresa que chamou Pinsky, que é a mesma cidade de onde vieram os meus antepassados, ele fez uniforme escolar. E o que acontece? Por que eles vieram de lá para cá? Por causa da perseguição do exército russo. O que é um uniforme, né? Eu também posso simbolicamente ver para o uniforme dos militares. Assim como a Pinsk, a cidade de Pinsk foi exterminada, porque tinham 95% de judeus, a empresa do meu pai também foi exterminada. A empresa do meu pai quebrou. E olha só que interessante a história do conflito de perdas financeiras. Quando os meus avós vêm da cidade de Pinsk, na época, no regime, né, socialista, eles tomavam as terras, tiravam as coisas das pessoas. A gente está vendo hoje na Ucrânia, né? As pessoas estão saindo, as casas estão sendo saqueadas, os bens acabam se perdendo todos, as memórias, as histórias, separação de família. E, de repente, você monta uma empresa com um nome que homenageia a cidade dos teus antepassados, mas a tua empresa acaba tendo um destino muito parecido daquela cidade. Ela é exterminada também. O meu pai, na época do Plano Collor, ele também perde patrimônio. Então, ele acaba sendo leal ao meu avô, perdendo financeiramente também. E eu, William, que muito julguei meu pai era do INCRA. Meu pai era funcionário público. E eu disse para ele, pai, por que tu saiu do INCRA, num emprego estável, montar uma empresa de confecção? Né? A gente se acha, às vezes, muito mais inteligente que nossos pais, condena as escolhas dos nossos pais, o comportamento dos nossos pais. Mas eu, quando saí da Martinelli, eu também saí com um bom dinheiro, investi numa empresa de biometria. O que é uma empresa de biometria? Eu vou buscar rostos, identificação de rostos, a partir de um software. Era um bom investimento? Tanto que hoje nós temos aí várias empresas de biometria no mercado, mas por que a Letícia investiria dinheiro numa empresa de biometria? Porque a Letícia, né, no fundo, o que eu buscava era identificar a minha família, perdida e exterminada. E a Letícia investe um dinheiro num negócio de biometria e perde também. Então, William, é bem importante a gente entender que uma empresa, ela nasce de um sonho. E este sonho de uma pessoa, ela também está conectada a uma história familiar. Então, o nome de uma empresa, ele não está distante da tua história e não está distante da história do teu sistema. Né? Então, inove-se. Quando você olha, inove-se. O I, né, para gente que estuda as letras hebraicas, ele tem muito do movimento do masculino. O movimento, o iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico, ela tem uma gematria de 10, que fala da espiritualidade do homem na Terra, ou da completude do homem, corpo, mente e alma. E eu sei que vocês trabalham com isso. Porém, eu não sei quem deu o nome do teu instituto, imagino que seja você, mas o que aconteceu no teu sistema, né, que vem um William criando uma empresa que trabalha pela inovação, pela renovação, porque o Inove se fala de inovar-se, que eu venho talvez de uma situação de repetição no meu sistema. O 9
é um número gestacional, né? O 9 fala da humanidade, né? Um arquétipo da humanidade, que somos todos irmãos, que somos todos colaterais, fala do tempo gestacional, né? Eu sei que você trabalhou durante muito tempo, né? E vamos trabalhar de novo no projeto Sentido Gestacional. Nós olhamos também para como nós fomos gestados e de que forma isso influencia na nossa vida. E o C, ele fala da comunicação. A palavra, a letra C, que está equivalente à letra CAF, é uma letra que fala de comunicação, mas também fala do dar e receber, de dar uma mão, de dar ajuda, né, de dar uma direção. Então, eu posso ter o meu nome condicionado a uma dor do meu passado e reviver a dor da empresa dos meus antepassados, repetir os mesmos dramas. Ou eu posso, como você disse, me empoderar desta dor e ser muito bom em ajudar a dor das pessoas exatamente no ponto em que no meu sistema também dói, na minha ferida, eu sou muito bom nisso. Então, quando eu tenho algumas pessoas que me procuram, olha, eu tenho uma pessoa que tentou suicídio e eu preciso um atendimento. Eu desconheço no meu sistema familiar alguém que tenha tentado suicídio. Eu hoje não atendo, eu faço workshops, né, de autoconhecimento, mas eu digo, eu vou buscar no meu banco de colegas, né, de alunos formados, alguém que tenha tido esse evento no seu sistema, porque essa pessoa trabalhada, ela é muito boa na decodificação desta dor. Então, levando para as empresas, é bem isso, né? Entender o nome de uma empresa, e eu posso decodificar o nome muito antes de colocar a empresa. Entender por que eu atraio um sócio, para que eu atraí esse sócio. Não é por acaso, a gente nunca se aproxima por acaso. Então, o teu sócio, numa jornada, ele certamente tem alguma coisa a espelhar com o teu sistema familiar. São sistemas complementares e muitas vezes o conflito, a dor e a briga, ela se dá exatamente nos pontos de sombra que é comum entre esses dois sócios. Por isso que a psicogenealogia ela é usada como uma ferramenta de estruturação de um acordo de sócios, que é um instrumento paralegal. Não é que nenhum acordo, não é como o nosso contrato social, que ele é obrigatório registrar na junta. É como se nós dois fôssemos sócios e eu te dissesse, William, a gente é sócio, a gente é amigo, a gente se dá bem, mas ó, seguinte, se você vier a falecer, eu não quero que teus filhos assumam a gestão, né? Eu quero ter o poder de comprar as tuas cotas. Ou você me diz a mesma coisa, ou daqui a pouco o meu genro, a minha nora entram no processo de gestão da empresa e dá aquele imbróglio todo, né? Que a gente sabe os conflitos de sucessão. Quando eu tenho um acordo de sócios, eu entendo para que eu tenho esse sócio e eu faço esse acordo com muito mais consciência das armadilhas que o meu sistema pode ter estruturado e que eu inconscientemente vou atrair como conflitos na minha gestão empresarial. Perfeito, que legal, muito bacana. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre nome e sobrenome. Sabe quando a pessoa casa? Por exemplo, vamos imaginar que eu case, né? Se a minha companheira, ela leva o meu sobrenome, ou de repente tem pessoas que não registram, qual é o impacto disso? É positivo, negativo? Isso influencia alguma coisa no meu sistema? Como é que funciona isso? Tem gente que, eu casei, tá tudo bem, estamos juntos, tá tudo casado. Mas eu não quis registrar. Qual o impacto disso? É positivo, negativo? Ou quando você separa, você tira o nome novamente? Como é que funciona isso no sistema? Legal. Quando a gente decodifica nomes, e nós vamos ter o curso de decodificação e interpretação de nomes agora em abril, então, se não me engano, é 23 e 24, são 2 dias. A gente começa a falar de sobrenome, e que para quem está em Portugal, que eu acho que deve ter alguém de Portugal aí, eles usam lá apelido, né? Que é o grupo da família. Então, no direito civil, a gente brinca que marido não é parente, né? A gente tem um contrato. Mas o que acontece? Eu tenho espelhamentos, a gente usa o termo espelhamento, com a árvore do meu cônjuge ou do meu sócio. Então, se eu tenho um sobrenome, né, do meu pai e da minha mãe, de repente eu tiro o meu sobrenome e coloco só o sobrenome do meu marido, a gente não trabalha com essa questão da numerologia. Então agora o teu nome tem essa força. Não, na psicogenealogia a gente vai pensar o seguinte, espera aí.
ela tem um clã, tem uma árvore masculina, paterna, materna, mas ela tira essa história, ela oculta o nome desses antepassados, né, ou da paternidade, da maternidade, ela coloca só o sobrenome do marido. A pergunta é, por que esta pessoa trouxe só o sobrenome do marido? Qual é a dor do seu sistema? Ou por que ela precisa esconder o seu sobrenome? E aqui não quero que ninguém fique chateado ou fique preocupado de dizer, poxa, eu tenho só o sobrenome do meu marido, não estou escondendo nada. Eu estou dizendo que sempre existe uma dor e vou trazer um exemplo para mim. Se eu sou descendente de judeus e judeus são perseguidos, por que trazer um sobrenome que eu posso ser identificada? Então, teria uma causa de... Tanto que as pessoas me conhecem como Letícia Bassim. Bassim é o sobrenome do meu marido. O meu é Kuchokovolek, mas vocês não me veem usando Kuchokovolek. Por quê? Um judeu, claro que nós estamos em 2022, pode ser descoberto, perseguido e morto, né? Então, a gente precisa entender o que a empresa, o sobrenome do meu cônjuge traz para mim. Os Bassins, que é o meu caso, são uma família extremamente grande, agregada, são muitos, né? E eu sempre busquei a família do meu pai, que são poucos, desagregados, foram exterminados. Na minha família, sempre com com um conflito de relacionamento entre casal, essencialmente na vida do meu pai e da minha mãe. E aí eu atraio um homem, que deve estar aqui na live, né? Um beijo para ele, que é um Bassim, cuja família tem como dogma, um Bassim não se separa. É difícil encontrar um Bassim que se separa. Então, é como se eu quisesse, a partir da árvore do meu cônjuge, sanar a minha. Só que muitas vezes, quando a gente não tem essa maturidade de olhar para o nosso companheiro e amar as complementariedades ou as diferenças, né? Que eu acho que tem que amar as diferenças. E se apaixonar pelas complementariedades. A gente briga com o nosso cônjuge porque talvez na família dele tenha o que na nossa não tem. Ou ele espelha a nossa dor. Então, se eu não fosse uma pessoa consciente, né, ele que vem de uma família extremamente amorosa, onde os casais, né, estão casados, eu poderia sempre jogar na cara algumas coisas e a gente poderia viver alguns conflitos, mas não. Né? Eu, desde sempre, fui estudar árvore genealógica por causa da família do meu marido, né, Bassim, mas, na verdade, o que eu buscava era completar a minha. Então, eu tiro o nome da minha mãe, porque eu sou Barcelos também, Barcelos da minha mãe, com Chocovolek do meu pai. Por que eu mantive no meu casamento, no meu sobrenome de casada, Chocovolek e agreguei o Bassim? Porque no caso da minha pessoa, o meu mandato de reparação é em relação ao meu sistema paterno, que é essa árvore dos judeus, essa galera que migrou. Já a minha irmã, ela manteve Barcelos. Então, Ana Paula Barcelos, Kuchokovolek e Fará, que é o sobrenome do marido. Ela está muito mais conectada com a família da minha mãe, né, do que eu. Então, eu venho para reparar a família do meu pai, e a gente fala de simetria, e ela está muito mais conectada com a minha mãe. Então, muitas vezes eu omito um sobrenome porque ele me causa dor. Normalmente é porque causa dor. E eu olho para um sobrenome porque ele é mais confortável. E acontece também com o nosso nome. As pessoas que têm dois nomes, normalmente elas dizem, eu tenho dois nomes. O meu nome é Maria Fernanda, mas eu odeio que me chame de Maria. Eu prefiro que me chame de Fernanda. E quando a gente vai olhar, Maria era uma avó dessa mulher que tem um conflito, que abortou, que brigou com a filha, que nunca mais se falaram, ou que abandonou, que deu em adoção. Tem um conflito mal resolvido, e eu, que chamo o mesmo nome da minha avó, simplesmente acho que não gosto do meu nome. Mas, no fundo, o que mostra para mim é que esse nome revela para minha alma, para o meu inconsciente, uma dor que ainda não foi processada. E aí eu vou atrair exatamente a dor que esta mulher viveu. Aí nós trabalhamos a biografia consciente e a oculta desta mulher. E comparo biografias para perceber até que ponto
eu tenho livre-arbítrio ou eu estou repetindo a história dessa minha avó. Que legal, que interessante. Eu sei que você usou alguns termos da psicogenealogia, né? Mandatário, coisas que você falou aqui, não, Tá. como que é recuperar, não é? Como que é a palavra? Ressignificar. Não, eu uso ressignificar, você utiliza uma outra palavra, Ressentir. né? Ressentir para reparar. Reparar, desculpa, reparar, né? Que são É. termos que você utiliza bastante e eu sei que algumas pessoas que estão assistindo a live estão tendo contato pela primeira vez. Mas eu quero que você que está assistindo a live, você participar do curso, você vai ver que é muito simples. Porque ela dá É. todas essas instruções de forma bem simples para que qualquer pessoa consiga compreender, né? Porque tem pessoas que acabam fazendo o curso e depois viram terapeutas. Tem pessoas que Sim. fazem o curso só para melhorar como pessoa, como indivíduo. Pô, eu quero reparar algumas questões que eu nem tinha consciência, né? Eu quero entender porque eu repito determinados padrões e eu quero reparar. Porque a partir do momento que você disse, eu tenho a consciência disso, muda completamente, né? Eu posso dar um novo significado. Tá certo? Exatamente. Né? Então, assim, algumas pessoas estão mandando pergunta, eu queria aproveitar agora, né? Bora. Existe alguma forma de encerrar ciclos negativos dos antepassados? Quem mandou foi o Santo Ostalita, né? Essa pergunta. Thalita Santos. Bom, Thalita, Thalita Santos. nós trabalhamos com isso, né? Então, nós identificamos aquilo que acaba sendo um processo de desequilíbrio na tua história, que é o que a gente chama de motivo de consulta, quer dizer, não é simplesmente montar uma árvore. Eu preciso entender o que te leva a uma consulta com um psicogenealogista. Tem algo na tua história que está te incomodando. É uma perda financeira, ou me separei do meu marido, ou estou com uma enfermidade, ou estou com um problema com meu filho, ou tenho um vazio existencial, não sei o que eu vim fazer, né? Já pensei várias vezes em me matar, não encontro sentido na minha vida. A gente vive isso o tempo inteiro. Enfermidades, né? E aí nós vamos para a árvore. A primeira coisa é a árvore. Ah, eu não tenho árvore. Bom, nós temos várias outras ferramentas aqui, decodificar o nome, tatuagem, fotografia, dentes, né? Uma porção de coisas. E daí, quando isso sai de um comando inconsciente, porque eu vou até trazer um conceito bem legal para a gente entender a diferença entre uma percepção consciente e uma percepção inconsciente. Nós usamos um termo chamado intergeracional e transgeracional. Vocês vão ver muito ouvir falar de psicogenealogia, falar de transgeracional. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho um conflito com minha mãe, né? Não me dou bem com minha mãe. Saio de casa, caso contrariada, a minha mãe não queria que eu casasse com esse marido, mas eu tenho possibilidade, assim que eu brigo, eu também tenho possibilidade de resgatar essa nossa briga. Eu ouvi algumas coisas dela, eu falei algumas coisas para ela. Essa vivência de família que a gente tem chama-se intergeracional. Porém, nosso inconsciente é formado por memória epigenética. E como é memória epigenética, eu tenho memória de muitos antepassados em mim. Essas memórias transgeracionais são as memórias, é como se eu olhasse isso vertical agora. É aquilo que atravessa a geração. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho uma bisavó que morreu, cuja mãe morreu no parto. Né? Eu tenho uma bisavó que eu não conheci, cuja mãe morreu no parto. E eu tenho um desequilíbrio na minha biologia. Estou dizendo desequilíbrio para não dizer doença, porque a gente tem a mania de dizer eu sou infértil. Mas para nós, na psicogenealogia, nós jamais seremos inférteis. Nós viemos para ser férteis. Mas eu tenho um desequilíbrio na minha biologia e eu não consigo engravidar. Eu tenho um comando, eu tenho uma memória do meu transgeracional, ou seja, eu não conheço essa minha antepassada, mas ela viveu coisas traumáticas que condicionam as minhas escolhas sem que eu saiba, e eu digo simplesmente que eu tenho problema para engravidar, ou que eu nunca quis ter filhos, que é um mecanismo de sobrevivência, porque o nosso inconsciente reptiliano vai sempre proteger a nossa sobrevivência. Ou eu me relaciono com mulheres.
Porque se eu sou uma homossexual, eu não tenho perigo de engravidar, certo? E se eu tiver filhos, eu posso adotar e não serão minhas. E assim eu não morro no parto. Veja que eu estou falando de uma forma, parece bastante cruel, mas o nosso inconsciente trabalha assim. Se tem alguma coisa que foi dor no teu sistema, você vai automaticamente repudiar aquilo, se afastar daquilo, rechaçar aquilo. Então, o que acontece? Quando eu tomo consciência, ou seja, eu tiro daquele banco de dados do meu inconsciente, memórias que estão em mim, mas que eu não sabia de onde vinham. E nós trabalhamos até com esquizofrenia, né, William? As vozes, Sim. essas coisas que a gente não consegue explicar, tem tudo a ver com conexões transgeracionais, memórias de dramas, de eventos traumáticos do sistema. Ontem mesmo, anteontem, eu dei aula e uma aluna disse assim: Letícia, eu tenho sonhado reiteradamente com violação, estupro, violação no meu sistema, incesto. E ela foi falar com uma tia e a tia confirmou que ela viveu uma relação incestuosa. E confessou que a mãe também viveu essa relação incestuosa, né, na família. E essa menina começou a ter sonhos. E se a gente não entende da psicogenealogia, a gente começa a dizer, não, isso é coisa da tua cabeça, você está esquizofrênico, louco, né, internado, toma remédio. E para um psicogenealogista, isso é uma programação do nosso inconsciente, muitas vezes do transgeracional, que não tem essa possibilidade de conversar, de falar, de entender da onde veio, mas que manifesta. Então, se eu tomo consciência, ou seja, eu integro os meus dois hemisférios, junto os dados do meu inconsciente com os dados do meu consciente, eu trago entendimento, eu trago uma sinapse, né? Eu trago um novo dado e digo, não, peraí, isso está em mim, me condiciona, mas não necessariamente sou eu, né? Não necessariamente eu vou deixar que isso domine a minha história, a minha vida. Então eu agradeço a tudo isso, olho para tudo isso que passou, que muitas vezes me fragilizou, mas a partir de agora eu vou fazer diferente, porém de forma consciente. Então é totalmente possível, a gente faz isso o tempo inteiro, de decodificar esses ciclos, de parar esses ciclos, né? O momento é esse, né? Tem alguma coisa repetindo na sua vida? Você está enfermo, está doente? A doença é um pedido de socorro da alma. Tem alguma coisa acontecendo de errado que a tua biologia está manifestando um desequilíbrio, porque a enfermidade ela vem da psique, né? E esse conflito muitas vezes vem do transgeracional. Então, eu olhando para o meu sistema, eu consigo decodificar uma enfermidade que existe em mim. Até vou dar um caso aqui, não sei se ela está aqui, eu tenho uma aluna, não sei se eu falei nisso na outra vez, eu tive em Portugal, tinha uma aluna que disse assim, Letícia, eu vim aqui fazer um curso contigo de projeto sentido, que a gente né, vai fazer em São Paulo, e ela disse assim, eu tenho um diagnóstico há muitos anos, né? Eu tenho problemas no cérebro, eu tenho algumas convulsões, eu tomo remédio desde os meus 20 anos, mas eu vim te procurar porque eu tô cheia de vermes no corpo. Eu evacuo vermes. E para nós, né, William, a gente trabalha muito com uma síndrome que a gente chama síndrome do Gizan. Esse conceito foi dado por dois psiquiatras e por um médico que revisita esse conceito e traz esse olhar para quando nós estamos conectados com uma morte mal processada do sistema. E ela estava conectada com o irmão do pai que morreu com 8 meses. Quando ela me disse que ela estava com muitos vermes, evacuando vermes, e que não tinha mais antibiótico que desse conta do recado, eu perguntei para ela, como um morto se decompõe? Eu fiz só essa pergunta. Fizemos o cálculo, eu vi que ela era Gizan do irmão do pai, e eu perguntei para ela como um morto se decompõe. Quando eu falo isso para ela, ela tem um impacto, começa a chorar compulsivamente. Fez todo sentido para ela. E, ok, terminamos o curso, conversei com ela e tal, vim para cá. Isso foi dia 19 de novembro do ano passado. Em janeiro desse ano, ela me manda uma mensagem. Ela disse, Lê, eu quero te contar que eu não tomo mais remédio para convulsão. E eu fui fazer meus exames, eu tô zerada. Eu não tenho mais nada no meu corpo e meu médico quer saber que milagre foi esse. E na verdade, né, William, não é milagre. A gente chama de biodecodificação. Quando eu olho para a causa
psíquica, o comportamento biológico, ele deixa de ter função, porque a doença, ela tem uma função, quer seja para te transformar, quer seja para te fazer refletir sobre algo na tua mente que não tá legal, tá em desequilíbrio. E essa menina tá 100%, e o médico dela disse assim, eu preciso fazer esse curso, porque eu quero entender o que aconteceu na tua vida. E essas histórias são muitas, assim como eu estou contando aqui, eu tenho inúmeras, os meus alunos que estão aqui têm inúmeros casos para a gente trazer desse entendimento que acaba reverberando em uma nova jornada da vida, ou na saúde do corpo físico, ou como você falou, o Glauco disse, eu me empoderei de mim mesmo, eu entendi agora quem eu sou, e não vai ter para ninguém também, porque quando eu tô no meu lugar, né, William, eu não preciso, sim, eu não tenho concorrente, porque o outro tá nessa jornada tal qual eu, então nós temos um outro olhar muito mais amoroso para as pessoas que caminham no mesmo movimento que nós, mas você tem muita força, né? Como disse meu pai, feijão e arroz todo mundo faz. Eu sou diferente, eu tenho uma força, eu tenho elan, meu olho brilha, né? As pessoas vêm falar comigo porque eu sei exatamente quem eu sou, o que eu vim fazer. E tem muita gente perdida nesse mundo. Então, é muito legal quando você encontra alguém que diz assim, eu sei exatamente o que eu vim fazer. Eu sou muito bom nisso, né? Porque eu me descobri. Eu sei minha força, sei minhas fragilidades, sei minhas fraquezas. Então, a psicogenealogia é essa ferramenta que empodera, né? Empodera o teu eu e olha essas capas aí que a gente pode deixar um pouquinho e seguir adiante um pouco mais leve. Poxa, que bacana. E assim, eu quero fazer uma pergunta assim que vai mexer com um pouco o olhar de algumas pessoas, né? Porque, querendo ou não, é um curso, é um investimento, mas o camarada que faz um curso desse, se torna um terapeuta, que se forma como psicogenealogista, ele ganha dinheiro. Como é que é a agenda desse camarada que é um profissional da área? Eu sei de alguns profissionais nossos, mas eu queria ouvir isso de você pela experiência. Você que já formou aí, né, aqui no Brasil, aí quase 2.000, mas é pouquíssimo se a gente pensar nesse universo que você deu o número. Aqui no Brasil tem quantos psicogenealogistas hoje? Pois olha, atuando com psicogenealogia, de fato, eu não sei se chega a 200 pessoas, vai. É pouquíssimo. Porque Se você pensar. muita gente eu formei e que fizeram para empresas, né, que não Sim. atuam com a psicogenealogia propriamente dita. Eu acho que meio que dá para contar nas mãos, né? Eu estava olhando aqui via Denise, ó. Denise é um exemplo. A Denise, ela tem agenda lotadaça, né? Ela, além de microfisioterapeuta, ela é uma psicogenealogista de marca maior com dental. Tenho alunos também em Portugal que, depois que tiveram acesso à psicogenealogia, e aqui eu quero encaminhar essa tua pergunta para dois viés diferentes. Um viés que é essa ferramenta que é diferenciada e que tem muito pouca gente trabalhando com isso. E eu digo que as pessoas que eu formo, né, e as minhas alunas que estão aqui, eu já vi a Paula, um beijo para ela, a gente se trabalha muito, e quando a gente se trabalha muito, a gente acaba tirando esses... Quando eu falo em mandato, gente, o mandato é um termo meio de advogado, né, mas a gente usa na psicogenealogia também. O mandato é como uma procuração, que a gente vai no advogado, o advogado diz para você, ó, assina duas coisas, um contrato de honorários e uma procuração. Então, o mandato é quando você assina uma procuração, assim, inconsciente com os teus antepassados para reparar algumas coisas. Então, a gente vai se livrando dessas cargas e vai olhando para o que, de fato, tua alma veio para fazer. Então, quando eu encontro esse meu lugar, né, meu lugar de fala, no lugar que eu sou muito forte, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Porque eu estou no meu lugar, correto? E quando eu estou no meu lugar, eu atraio pessoas. Então, a prosperidade e o êxito, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu quero fazer psicogenealogia porque psicogenealogia dá muito dinheiro. Eu não posso dizer que não, né? Os meus alunos, graças a Deus, estão com a agenda cheia. A Denise é uma delas. A Natália, em Portugal, ela disse, Lê, eu estou com 6 meses de agenda lotada. O ano passado, em plena crise em Portugal, ela estava com a agenda lotadaça, assim, deu um up na agenda dela, mudou completamente a agenda dela. Por quê? Não só por causa da psicogenealogia, mas também porque ela entendeu processos internos dela.
Então, quando eu entendo esses processos, eu sou muito eficaz naquilo que eu faço, as pessoas começam a dizer, não, peraí, vai lá na fulano de tal, que lá... E eu digo, a psicogenealogia, ela tem efeito terapêutico, mas as pessoas vêm nos procurar, claro, para olhar para esses processos de repetição. Então, é por isso que a gente diz que a psicogenealogia, ela não é uma terapia, ela é uma ferramenta com efeito terapêutico, mas ela é mais do que uma ferramenta de terapia. Ela é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de empoderamento, é uma ferramenta de entendimento de quem eu sou. Então, quando eu entendo quem eu sou, eu tenho essa força, eu sou eficaz naquilo que eu faço, e vamos combinar, né? Se a gente tiver um médico que diz assim, não, esse médico, 100% dos casos de câncer que chegam a ele, o cara cura todos, né? Ok, a gente sabe que não é a pessoa que cura, não é o médico que cura, é nós, né? Nós é que trabalhamos. Mas a gente não vai procurar esse cara, porque esse cara é muito bom naquilo que ele faz, ele é referência naquilo que ele faz. Então, a psicogenealogia é uma ferramenta diferenciada, e nós trabalhamos antes de levar uma pessoa para atender outras, o trabalho em si. Então, quando eu estou na linha do meu propósito, o dinheiro, William, ele é um meio e não um fim. Eu tenho uma aula sobre prosperidade e êxito, eu falo muito sobre isso. Às vezes a gente quer trabalhar com determinada profissão, porque aquela profissão dá dinheiro. Eu, como advogada, ganhei muito dinheiro. Mas eu não fiz direito para ganhar dinheiro. E aí é que está a grande sacada. Às vezes a gente faz, eu vou fazer medicina porque dá dinheiro, eu vou criar essa empresa que faz estentes de coração porque um estente de coração custa 25 mil reais hoje. Só que, o que impulsiona diante do movimento do universo a prosperidade? É quando você faz algo em benefício do outro. E aí, o dinheiro, ele é um meio e não um fim. Esse é o segredo da prosperidade, sabe? E, de fato, as pessoas que fazem psicogenealogia hoje, pelo menos que se formaram comigo, estão com as suas agendas lotadas, tem um valor diferenciado no mercado. Eu ouso dizer que o nosso custo trabalho, às vezes, é mais elevado até do que uma hora de um psicólogo ou de um psiquiatra. Eu não estou aqui comparando essas horas, mas estou dizendo que um custo médio, né, hora de um psicogenealogista, equivale a um custo desses profissionais. E nós temos uma alta performance. Nós temos realmente um percentual de sucesso muito perto dos 90%, para não dizer mais. Maravilha, que demais. Isso é muito bom ouvir, até porque eu acho que para quem está buscando aí uma qualificação, né, e que se interessou, porque tem que fazer sentido para você, né, fica aí a oportunidade. A gente tem turmas aí iniciando. Eu queria só finalizar antes da gente, né, já passou, você vê como passa rápido, uma hora, né? Tem um Eita, monte de perguntas chegando. Quem quiser, eu vou ler mais uma ou duas, talvez, tá, no máximo, isso. para a gente Lê encerrar. aí. Mas eu queria que você falasse um pouco do projeto do sentido gestacional, sabe? Porque eu acho que é Uhum. uma coisa tão bacana. E as É, pessoas talvez nunca ouviram falar sobre isso, né? é, Claro que a gente vê codificar nome, tatuagem, é uma coisa, legal, agora eu sim. entendi. Mas o que significa projeto de sentido gestacional? Porque tem gente que ouviu eu falar disso, não sabe, mas o que esses caras estão falando? Estão falando, É. né? Que viagem é essa? Também quero Que viagem é engravidar. essa? É Você para não eu quer que quero engravidar, mas virar você já pai? esteve num ventre, Não, é para né? eu que quero ser pai? Ou sou É, eu que sou filho? Né? Qual é a isso, referência? Ou de repente, isso, não, tem a referência dos dois lados, porque eu acho que, né, eu gostaria de sim, deixar para você responder essa, porque eu acho que gera curiosidade, né, nas sim. pessoas. Sim, e eu vou responder com base no criador desse conceito. Tinha um cara chamado Marc Frechet, era um médico psiquiatra que ele cunhou esse termo, projeto sentido gestacional, e ele dizia assim que ele nasceu com 18 meses de cárcere, de prisão. Então ele fala que a mãe dele, ela ia ser presa, uma presa política. Imagina, a gente está na iminência de ser um preso político. De repente somos um casal e a gente pensa assim, poxa, peraí, naquela época, né? Se eu engravidar, a minha estada na prisão deve ser um pouco mais amena. E de fato foi o que aconteceu em relação à mãe de Marc Frechet e a vinda dele. Ou seja, para que você foi gestado, concebido, colocado na família?
E esse para quê muitas vezes tem uma programação consciente e em todas as vezes também um mandato inconsciente do sistema para trazer uma homeostase. Mas ele dizia o seguinte: bom, se eu vim para liberar a minha mãe da prisão, porque é isso que é essa a intenção consciente dela, e ela engravida, e ela é presa, e ela fica 9 meses grávida na prisão, mais 9 meses. Eles ficam juntos na prisão, as outras presidiárias, colegas da mãe dele, cuidavam dele. Ele dizia que a mãe dele nunca teve tanta aptidão de ser mãe. Então, Marc Frechet vem com esse projeto. O sentido da vida dele, né, o projeto gestacional dele era liberar a mãe da prisão. Muito bem. Marc Frechet se torna, então, um médico, psiquiatra, que trabalha com a nova medicina germânica. E ele é procurado por muitas pessoas, mulheres, que tinham aquela doença, é uma doença degenerativa, né? São doenças degenerativas. E ele decodificava, é um termo que a gente usa muito, aplicando as 5 leis, decodificava 100% dos casos de ELA. Por quê? Porque o que acontece com essa enfermidade? A mente está sã dentro de um corpo que é uma prisão. Então, Marc Frechet, com certeza, sofreu, né, a sua jornada. Ele morreu jovem, inclusive, eu acho que com 50 e poucos anos. Mas quando ele compreendeu o sentido da vida dele, a força que ele tinha em relação à sua programação, ele transformou esse projeto sentido na grande potência que ele tinha. E ele, então, decodificou a enfermidade de todas as mulheres que o procuravam e que eram almas presas, simbolicamente, num corpo. Porque o corpo degenera, essa doença, o corpo vai atrofiando, mas a alma está ali, você está consciente. Né? É uma esclerose, né? Eu tenho muitas alunas aqui que têm esclerose. Então, ele decodificou. Então, nós trabalhamos muito em relação ao projeto sentido gestacional, que trabalha, então, tudo que nossos pais viveram antes da nossa concepção, essencialmente o pai 9 meses antes da concepção, momento da concepção. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que tem gente aqui na live que está dizendo assim, cara, eu não sei o que acontece, mas eu não consigo ficar só com meu marido. Meu marido sempre tem um amante, tem um caso fora do casamento, não sei o que acontece. Ou teu marido, né, tua esposa, tá te traindo, você não sabe o que acontece. Às vezes, William, isso tá conectado com o projeto sentido gestacional, sabia? Imagine que quando você foi concebido, teu pai e tua mãe estavam casados, mas teu pai tinha uma outra mulher, né? Ou amava uma outra mulher, ou tinha um amor impossível, uma paixão platônica por uma outra mulher, porque ela casou com a tua mãe, porque a tua mãe engravidou. Então, no meu projeto sentido gestacional, eu tenho um programa de relação triangular. Ou eu tenho um programa de que amores são impossíveis. Se minha mãe tinha um amor platônico por um outro homem e ela acabou casando com meu pai. Eu tive N casos de mulheres que casaram com o irmão do homem que elas eram apaixonadas uma vida inteira. Então, dentro do nosso projeto sentido, vem essa dor inconsciente, projetada, programada no nosso inconsciente. E esse programa, né, porque o nosso inconsciente é um programa, ele conduz as nossas escolhas. E quando a gente menos percebe, está sendo, né, direcionado por elas. E aí tem, então, o tempo gestacional, que nós somos um com a nossa mãe, tudo aquilo que a nossa mãe viveu, e muito mais do que isso, né? Nós já estivemos no ventre da nossa avó, quando nossa mãe era um ócito de segunda ordem. Então, a gestação da nossa avó fala de nós. Aí, então, a gente vai falar das formas de parto, né? Se eu nasci de cesárea, se eu nasci a fórceps, parto normal, virado. Tudo isso vai falar num comportamento que você tem. Ativo, reativo e tudo mais. E até os 7 anos de idade. Então, papais e mamães, se vocês têm filhos até os 7 anos, os teus filhos estão doentes ou manifestam alguma coisa, a gente tem que tratar o pai e a mãe. Porque a criança, ela manifesta um desequilíbrio do sistema.
né? É muito Eu interessante vou isso dar um que você exemplo está. do teu filho. Teu É. filho, eu tenho um exemplo incrível, né? Que a Verônica na época gravou isso. É, eu vou lembrar, ele estava conectado com um bisavô e ela estava arrumando algumas coisinhas na caixa, documentos. De repente, ele, que é simétrico desse bisavô, ele vê um documento que eu não lembro se era um passaporte, uma identidade, alguma coisa. Ele pega aquele documento e diz assim: Mãe, isso aqui é meu, é meu. E aí ela diz assim: Não, filho, esse aqui é do, sei lá, vovô, bisavô. Eles: Não, isso aqui é meu. Ele diz: Como que isso aqui tá aqui? Então, na mente dele, claro, não tem nada de incorporação nem nada. É um programa onde ele está conectado com esse antepassado, que ele olha aquele documento, ele tem memória fotográfica, epigenética, e muitas vezes a gente acaba tendo na nossa mente imagens, memórias de histórias vividas pelos nossos. E olha aquilo e diz: Não, isso aqui é meu. Né? Uma criança, ele era pequenininho na época, eu lembro, sei lá, 5, Três, 6 quatro anos. anos. Era Três de... anos, quatro Que anos, era idade ele tem pequenininho. agora? Sei lá, eu sei que... Sete. Sete. Ah, então é Devia uns ter uns 4 três anos anos. atrás. É, É, uns três então, anos. toda criança até os 7 anos, ela tem, a mente dela vibra numa frequência mais baixa, que é a teta, que é a onda que a gente vai para hipnose. Então, é como se na nossa mente não tivesse o tampão da consciência. E a criança está só rodando no inconsciente, né? Trazendo informação. E a gente acha que eles estão doentes, na verdade, eles estão mostrando um desequilíbrio que às vezes é nosso, né? E é muito interessante porque quando a gente torna isso consciente, também a gente corta padrões, né? Porque, por É, exemplo, vamos imaginar se a gente tem um histórico de repetição, você falou de traição, né? A partir do momento que eu tomo consciência disso, eu posso mudar para a história não se isso. repetir, como separações, né? Pega a árvore Exato. genealógica, por exemplo, da Verônica, todo Isso. o padrão das mulheres tem uma repetição de separação. Não foi diferente comigo. Eu Isso. falei até, eu É, falei, e foi bem interessante você tocar nesse assunto. A Verônica já falou disso numa live que a gente fez. Olha só que interessante. Eu lembro que na árvore dela tinha um padrão de que mulheres ficavam viúvas numa determinada idade. Eu não me lembro se era 40, 40 e poucos. e Mas ela eu deve estar lembro que chegando, ainda bem que não sou eu. mas aí é Aí, que tá. Antes dela chegar nessa idade, ela separa. Por quê? Porque tem um programa de que. Vamos pensar o seguinte: o que dói mais? A gente separar ou a gente enviuvar? Enviuvar, ficar sozinho, né? Perde aquela pessoa. Agora, se eu separo, né? Bem ou mal, tá ali, é pai dos meus filhos, né? Gosto ou não gosto, a família não se dissipa, mas é muito mais doloroso a gente ficar viúvo e perder alguém. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atuar no mecanismo de sobrevivência, né? Então eu me separo, porque se eu continuar casada, a dor que eu tenho, o programa inconsciente que eu tenho, vai me condicionar a ufa, William, vai me condicionar a ficar viúva. E às vezes acontece, gente. Vocês estão brincando, mas a gente atrai esses padrões. não, e é muito Você louco se o que eu, safou, William. eu vou deixar a turma aguçada, pra você ver que loucura. Eu só quero que você fale uma coisa assim rápida, sem entrar na consulta no detalhe, tá? Porque a gente avançou bastante, Tá. mas a turma tá chegando aí mandando pergunta, né? Obrigado, Uhum. Lorraine, né, pelo comentário, uma querida amiga, ela e o marido dela, o Murilo. Um beijo especial, a Regina, que interessante. Um Olha beijo, só, beijo. eu faço aniversário no dia 8 e a minha filha nasceu no dia 9, né? Tem algum significado? Ou, por exemplo, eu vejo várias situações, e é muito comum hoje eu prestar atenção nisso, que eu não tinha nem consciência disso, de óbitos na data de aniversário próximo da Isso, data. Né? Eu isso, queria que você falasse rapidamente, só para deixar a turma aguçada, tá? isso, Sobre isso. isso, que a psicogenealogia explica isso. Olha que demais. É, Né? porque as pessoas dizem assim, tá, mas e daí? Para quem que eu olho na minha árvore? Com quem que eu estou conectado? Então, primeira pauta, tem nome? Tem o mesmo nome que alguém na árvore? Ah, o meu nome é Josefa e o meu avô era José. Tá conectado, porque é o nome no feminino e aquele no masculino. Então, tem o mesmo nome, tem o mesmo mandato. E a gente explica o porquê, né? Inclusive, isso é bíblico. Deus muda o nome de Abrão e de Sara e dá um mandato, uma jornada para eles. Daí vamos para as datas, que é isso que o William trouxe, a segunda simetria, datas. Então a gente tem data de nascimento, mas a gente tem data de concepção, que é
a data que a gente vem para o sistema. E alguns dos nossos antepassados já não estão mais aqui, então tem data de morte. E daí a gente vai cruzando. E a gente tem também, né, trazendo um conceito aqui do Gizan, o ponto jacente, que é data de nascimento mais 9 meses. Então a gente vai fazendo essas comparações. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho data de concepção, nascimento e ponto jacente. Eu estou conectando aqui, vou cruzar uma informação com o antepassado que morreu antes de eu nascer. Então eu posso ter 9 combinações. A minha data de concepção combinar com a data de concepção dele, nascimento ou morte. Minha data de nascimento pode bater com a data de concepção dele, nascimento ou morte. Meu ponto jacente pode combinar com a data de concepção dele, nascimento ou morte. Nessas 9 combinações, se houver conexão das datas, né? Então, já te respondendo, se é a mesma data, no mesmo mês, né? Vinculado dentro dessas conexões, com um período de 15 dias, para mais ou para menos, eu estou em simetria com aquela pessoa. Então, se eu estou em simetria, a Ana Ancelan dizia assim, faça o caminho do fio vermelho. Se eu estou conectada com aquela pessoa, é para lá que eu vou olhar. Uma outra simetria é a ordem de nascimento. Então, eu sou o filho número 3. Vai olhar na árvore quais são os filhos número 3 e vai ver que padrão que você tem, arquétipo de personalidade e padrão de comportamento também. Então, nós temos essas 3, são 5, tá? Mas as mais intensas simetrias é nome, datas e ordem de nascimento. Bateu, vai olhar a vida desse antepassado. Porque você provavelmente está rodando o programa que está em você, mas que é desse antepassado. Que interessante, olha só que demais. Nossa, eu poderia ficar horas com você, Lê. Nossa, tem gente perguntando aqui, ó, eu tenho uma distrofia muscular igual a síndrome de Ela, né? Cabeça saudável no corpo doente, olha só. Sim, tem muito a ver com o projeto sentido, porque vamos pensar assim, ó, Catarina, vou dar um exemplo bem, parece ridículo, mas vamos pensar o seguinte, a gente comprou uma batedeira para bater clara em neve. Nós viemos para um sistema familiar para fazer algo. Você tem uma função no teu sistema, inconsciente, que te condiciona. Não estou dizendo que você está engessada a isso, mas é um programa que roda na tua mente e você está condicionada a isso. Então, somos uma batedeira. De repente, as pás dessa batedeira quebram. A bacia da batedeira quebra, ela vira disfuncional. O que a gente faz hoje em dia? Bota fora e compra outro. Por quê? Porque aquela batedeira já não funciona mais. Eu também não vou conseguir bater clara em neve num liquidificador. O liquidificador foi feito para outras coisas. Então, eu estou trazendo isso para a gente olhar que a nossa função no sistema... tem um caso até de um médico que dá um exemplo. O filho de 2 atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, quando eles engravidaram, né, casaram, engravidaram, a família toda disse, meu Deus do céu, o filho de vocês vai ser um super campeão. Então esse menino, já no projeto sentido dele, já tinha essa informação de que ele precisava ser o número 1. Só que, de repente, numa Olimpíada de escola, ele lá com 15 anos, ele não consegue se classificar numa Olimpíada de escola. E aí ele desenvolve uma doença desestruturante. Quando a gente fala de desestrutura, a gente fala de ossos e músculos, que é a nossa estrutura, né? Por isso que Marc Flechet decodificava, porque essas enfermidades, essa disfuncionalidade, ou seja, se eu vim para ser o campeão e eu sequer sou classificado, para que eu sirvo? É óbvio que a gente serve para muitas coisas, mas o nosso inconsciente vai rodar um programa pelo qual fomos programados. Né? Então, fui concebida para cuidar dos meus pais na velhice. Eu tive um caso de um rapaz que ele foi concebido para alegrar a mãe, porque a mãe estava em depressão. Lá com a mãe, aos 80 anos, a mãe entra em depressão. E ele também. Por quê? Porque ele foi disfuncional ao projeto sentido. Então, a tua enfermidade, que é estruturante, muitas vezes a gente decodifica olhando o teu projeto sentido gestacional. Eu super indico aí, tá? A Denise aí no grupo, né? Deve ter outras micros. Mas se é em São Paulo, procura a Denise e com certeza ela pode te atender. Ou vem para o curso, né?
vem fazer o Sim. curso Projeto Sentido Gestacional. Porque no Projeto Sentido nós entendemos a função da nossa existência na família e a nossa força, né? Transformamos a dor em propósito. Esse é o forte do Projeto Sentido Gestacional. Vamos responder a última aqui, para a gente fechar nossa live, da Silvana, que ela diz o seguinte: eu sempre sonho que estou morrendo. Desesperador, né? Mas algo me diz que alguém da minha árvore morreu sofrendo e eu tenho medo de sofrer na morte. O que fazer? Isso. Sair do medo e botar a mão na massa. Por quê? Se você tem esse medo, ouve na tua árvore esse padrão, esse comportamento, essa dor, esse drama, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar a minha história. Ah, Letícia, mas eu não tenho mais dados. Olha, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente dá um passo em direção à árvore, a árvore dá um passo em direção a você. A gente começa a puxar um fiozinho, William, vem um monte de outras coisas. Então, dá um passo, vem, começa a fazer. Às vezes você pode começar com curso de nomes, com projeto sentido, né? Começa a estruturar a tua árvore genealógica, começa a ver quem é você dentro dessa estrutura, para que você veio, quais são os teus programas inconscientes, e sai desse medo, porque o medo atrai. Se a gente for falar de física quântica aqui, né? O que eu tenho dentro é o que eu vou atrair. Então, isso é a síndrome de aniversário. Se eu tenho um padrão de dor, de comportamento, uma morte de determinada forma, eu vou atrair por identidade de forma. Então, saia do medo, comece a botar a mão na massa, vá buscar a história do teu sistema familiar, vai recompor e vai ver com quem você está conectado, essas simetrias, traga esse medo de forma consciente, trazendo entendimento para tudo isso, e aí nós trabalhamos com a dissociação. Aí você consegue entender que ele está em você, mas não te condiciona mais, porque faz parte de uma memória traumática do passado. Aí a gente ressignifica, sente e dá um novo entendimento a essa dor. Provavelmente ela pode ser uma Gizã, ela pode estar conectada com essa pessoa que morreu, em simetria a esta pessoa. E aí Olha vive só. os dramas dessa pessoa com a qual ela está conectada, né? É a síndrome do Gizã. Está convidadíssima para participar com a gente a partir do dia 22 Epa! a Sim. 24, hein? 3 dias maravilhosos. Você estará em São Paulo, eu vou estar contigo. E quem quiser Sim. participar, que está assistindo a live, que está incrível, nós vamos encerrar porque já passou de 1 hora, nós batemos 1 hora e meia, tivemos mais de 100 pessoas aí simultaneamente Show. assistindo, né? E, enfim, num horário nobre, extremamente concorrido. Então, eu quero agradecer demais e falar para a turma. Quem quiser participar, deixa o seu comentário aí, ou entre em contato com a Cássia, né? Se Isso. fizer um curso ou mais, a gente vê uma condição especial para quem está na live Sim. hoje. Manda sua Sim. mensagem, ó, estou na live. Eu tenho certeza, se Isso. você quiser convidar alguém para conhecer um pouco mais, que gosta, tem curiosidade ou trabalha, né, na área terapêutica, que quer se capacitar, fica aí o nosso convite nos dias 22, 23 e 24, certo? Né? Eu vou ter a Isso. grata presença da Letícia aqui em São Paulo. Depois a gente vai ter, ó, Kelly, um beijão, a Kelly é dentista, né? A gente vai ter a Opa! parte, em breve a gente vai Dental. ter decodificação dental, que é incrível também, Sim. né? Ó, a Vivi Sim. aqui falando que já participou, tava o Glauco, ó, o telefone da Cássia aí, A, 94221 a Vivi é 1112. psicogenealogista. Alguém perguntou, tem algum psicogenealogista? Já Vivi, ó, já fez 2 vezes. Que demais! A Débora já teve também no nosso escritório em São Paulo, na época, lá na Boninas, né? Eu lembro que ela teve participando ali com a gente. Obrigado. Tem vários amigos aí que já participaram ou assistiram. Eu vou ver se eu consigo salvar a live, estão me pedindo aqui. Ó, a Erika Sim. Saik falando também, né? A Camila que está participando agora, a Erika Saik que está trabalhando com a gente também, tá? Ela tem um projeto incrível. Enfim, muito feliz. Queria que você fizesse as considerações finais, né, e te agradecer. Eu que agradeço. Olha, para quem é da área de saúde, venha, porque a gente tem muito a agregar. Para quem é da área terapêutica, é uma ferramenta incrível, vai ser um diferencial na tua jornada. Para quem é pai e mãe, né, venha, porque você sabe exatamente para que você tem os filhos que você tem, o teu marido. Para quem gera empresas, é uma ferramenta diferenciada. Eu acho realmente que o que nós precisamos é aquilo que sai
da vala comum, né? A psicogenealogia é uma ferramenta diferenciada, tem um alto valor agregado, tem uma alta eficácia, a gente se fortalece no nosso lugar, né? A gente é mais forte e é mais feliz. Porque a felicidade, ela está diretamente conectada a ser frutífero. E ser frutífero tem a ver com propósito. Então, quando a gente encontra o nosso propósito, a gente descobre esse estado de felicidade que não tem nada a ver com alegria. Estado de felicidade é viver momentos tristes nesse estado de plenitude e entendimento. E a psicogenealogia nos capacita para isso. Então, vem, né? A gente está dando desconto, inclusive, para quem fizer mais de um curso. Eu recebi muitas perguntas essa semana. William, eu quero fazer 2 ou 3 cursos, tem desconto? Tem. Quer pagar parcelado? Paga, vai lá falar com a Cássia. Não é o problema, gente. A gente não está fazendo esse curso. Claro, o dinheiro é um meio. Mas o fim da gente estar aqui hoje é levar a psicogenealogia, é divulgar essa ferramenta, é capacitar pessoas, é transformar vidas, né? É agregar algo, ver o sorriso na felicidade, o brilho no olho. Gente, brilho no olho é um estado de alma. Vocês sabiam disso? Então, uma pessoa que não tem um brilho no olho, ela tá com vazio existencial, inevitavelmente. Então, vamos trabalhar para um mundo melhor, né? Eu tenho certeza que a psicogenealogia pode agregar. E espero vocês todos, dia 22, 23 e 24. E certamente vou levar livro, vou levar cartas. A gente tem um monte de produto aí para Que tal oferecer. você fazer uma atividade de cartas, hein? No dia 22 Bora? cedo. Vamos fazer? Bora? Vamos. Vamos. Então vamos fazer Eu levo as cartas do alfabeto, a gente leva, faz uma aula muito legal. Então, pode convidar a galera. Quem topa aí, manda mensagem para cá se eu quero participar desses cursos, Show. Quero participar das cartas que ela vai trazer, enfim. E outra coisa importante, pessoal, como a live está dando bastante comentário, se você gostou, deixa o seu comentário aí. Eu vou convidar o Glauco para semana que vem fazer uma live contigo. Topa? Isso. Porque ele tem a formação, ele tem Fechou. um conhecimento que eu não tenho, né? Porque maravilhoso. Ele já fez a formação e eu tenho certeza que vai ser uma live incrível. Super vou projetar top. aí para semana que vem, quarta-feira, tá? Pode ser? Maravilha, pode. Que vem, então salve na sua agenda, sei que gostou, é imperdível. Já convido a família, os amigos, vamos bombar a próxima live quarta-feira. Já manda as suas dúvidas, o Glauco é incrível, vocês vão adorar. Junto com a Lê vai ser a live. Isso. Tá? Dia 13. Bora lá. Eu vou estar no evento. Já tem dizendo onde eu quero. William, essa aula de cartas, ela não tem custo, tá? O custo, se o pessoal quiser, é das cartas, mas a aula não tem custo. Então você pode marcar. Galera que tá aqui na live pode toda ir. Você acha um lugar pra gente se encontrar, lá, gratuita, tá? Então, e a gente vai ser bem legal. Pode então, marcar. A de cartas é gratuita, certo? Vai ser a gente vai marcar a data provavelmente no dia 22. Vamos marcar dia 22? Fechou, pode fechar. Antes do curso de nomes, é isso? Isso, eu viajo no feriado e no dia 22 a gente já fica aí pro curso de cartas. Então, quem quiser, segue a Lê, segue a gente, me segue também no meu Instagram. Isso. Deixa lá com a Cássia, tá? Ajuda a gente também a divulgar. Que belo presente, hein? Tá bom? Isso, show de bola, vai ser uma delícia. Um beijo. Adorei, coração, gente. Beijo à família, gratidão a todo mundo. Obrigada para você. Já a gente tá junto. Esse curso é presencial, claro, é presencial. Vamos estar juntos em São Paulo. Um beijo, queridos. Adorei. Nossa, pessoal, aproveita a vinda dela, que é uma coisa incrível. Você viu a sabedoria, o conhecimento que essa mulher tem. Você vê que esse bate-papo poderia ficar mais 3 horas aqui fácil com ela. Lê, bora. Um beijão, obrigado. Um beijo, queridos. Uma boa semana para todos nós. A gente se vê já. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Vou ver aqui se eu consigo salvar.